Olá para você que acompanha a Agência Brasil de Notícias, eu sou Márcio Paz Barreto e mais uma vez estamos aqui direto da redação da agência fazendo o podcast Papo Reto. E a proposta é sempre trazer uma personalidade de destaque no estado do Amazonas, trazendo informações relevantes para toda a sociedade. Nessa terça-feira nós estamos aqui com o meu amigo Felipe Vasconcelos. Isso. Felipe Vasconcelos, daqui da redação da Agência Brasil de Notícias. Felipe, quero te agradecer, estar aqui com a gente e ter aceito esse convite aqui para o podcast Papo Reto. Eu que agradeço, Márcio, o convite, muito bom estar aqui nessa mesa pela primeira vez, espero que seja a primeira de várias, muitas, né? É uma honra estar aqui contigo e também com o nosso convidado aqui, doutor, que tem muita história para contar para a gente hoje, né? Pois é, o doutor Paulo Mavinier, delegado de polícia, e hoje está como diretor, hoje não, né? Já tem um tempo que ele está como diretor do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Doutor Paulo, seja bem-vindo e aí, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Ô, Márcio, é uma honra estar aqui, você é um grande amigo. Eu quero agradecer a oportunidade de vir falar um pouco do nosso trabalho aqui, agradecer ao Felipe também, a toda a sua equipe, seu time que está aqui, né? Um time muito legal. E a gente vai trazer um pouco de uma retrospectiva do trabalho que a gente já desenvolveu à frente do DENARC e também o trabalho de prevenção, que é um trabalho aí sensacional que vem trazendo resultados fantásticos. Desde 2016 que o senhor está à frente do DENARC aqui do Amazonas, mas antes da gente começar a fazer esse balanço, né? A maioria das pessoas, eu acredito que 95% da população conhece o delegado Paulo Mavinier, atuante, né, no combate ao tráfico de drogas, às organizações criminosas. Mas até eu quero saber quem é o Paulo cidadão, o Paulo em casa. Quem é esse Paulo? O Paulo, como é que ele atua? O Paulo Mavinier é um Paulo tranquilo, né? Um homem tranquilo, um chefe de família que vive em casa, sai muito pouco. Eu tenho uma vida social um pouco limitada por conta do trabalho que eu exerço, né? Do que eu já fiz. Mas eu sou isso aí, eu sou alguém que cuida da família, alguém que protege a família. E eu acho assim que esse trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo desses 6 anos aí à frente do DENARC, eu consegui proteger várias famílias. Eu protegi famílias de pessoas que nem me conhecem, né? Que eu não conheço, mas que eu tenho certeza que quando eu consegui com a minha equipe interceptar um carregamento de drogas, eu evitei que aquela droga fosse bater na porta daquela família, né? E destruir, porque eu sempre digo isso, em relação ao consumo de drogas, venda, não adianta ter visão romântica. Ai meu Deus, é liberalidade, o tempo é outro, não existe isso. Quem tem viciado na família sabe a dor que é, o sofrimento que é. Então essas pessoas, elas sabem que não é brincadeira. Então a gente consegue trabalhar, reprimir o tráfico, e agora com esse trabalho da prevenção a gente vai trabalhando de uma forma muito legal a cabeça do jovem. Porque a droga ela vai chegar, não tem jeito. O tráfico não vai acabar, a gente sabe disso. Mas se você prepara a cabeça do jovem, você evita que ele seja escravizado pelo tráfico. Olha, o papo é reto hoje, viu, doutor Paulo? O papo é reto e eu quero te convidar, você que está acompanhando a Agência Brasil de Notícias, nosso podcast que está sendo transmitido pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site, pelo YouTube, é só digitar lá ABN Notícia e você vai acompanhar esse podcast Papo Reto super interessante. Pode clicar aí no aviãozinho e compartilhar o link com todas as pessoas, amigos, parentes, nos grupos de WhatsApp, e pode fazer sua pergunta, pode participar com a gente, tá? Mandando a sua pergunta, a sua sugestão, participando com a gente do nosso podcast. Se quiser mandar mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 994-60-0627. 994-60-0627. Quer mostrar o site agora, Lucas? Então vamos mostrar o site, porque o podcast está sendo transmitido pelo site www.agenciabrasildenoticias.com.br. Pode mostrar aí o site nesse momento da Agência Brasil de Notícias. Você confere todos os destaques do dia, tudo que aconteceu no Amazonas, no Brasil e no mundo, você acompanha na Agência Brasil de Notícias. Olha aí, ó. Aí já tem no destaque uma matéria de política, né? O deputado Sinésio Campos disparando contra o José Ricardo, escolhendo o senador Omar como o próximo senador a concorrer, né? O próximo senador pelo PT, né? Então temos essa matéria lá
no destaque da agência. Temos a matéria também da internet hoje, que foi um caos aqui no estado, né? A operadora, claro, foi notificada pelo Procon Amazonas por essa instabilidade, causou um baita de uma dor de cabeça aos usuários. Temos aí cotado para ser vice de Wilson, Sabá Reis assina com Avante nesta quinta-feira. Temos aí o podcast que está sendo transmitido ao vivo, temos o anúncio do Amazonino, temos a questão de comunidade, e aí durante todo o site você vai acompanhando aí as principais notícias do dia, no esporte, de todas as editorias. Entra no site www.agenciabrasildenoticias.com.br. Bom, vamos seguindo? Vamos falando aqui do podcast. Estamos hoje recebendo o Dr. Paulo Mavinier, que é o delegado de polícia e diretor do DENARC, aqui do Amazonas. O senhor estava falando do combate ao tráfico de drogas, né? Mas o Paulo, ele é um cara tranquilo, é um cara pacificador, mas em nenhum momento no trânsito, de repente, tal, não sei o quê. É muito difícil. Eu sou um conciliador. Eu sou duro no trabalho, né? Principalmente na fase de operações, eu sou bem rígido, né? E bem duro com a criminalidade. Sempre respeitando a lei, né? Sempre tudo dentro da legalidade. Mas quando eu saio daquela situação, eu saio daquele momento ali, aquilo não contamina a minha Em casa é o Paulo? Não, eu sou super tranquilo. As pessoas que me conhecem, meus amigos de muito tempo, você, Márcia, sabem como é meu temperamento. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, eu não sou explosivo. Na hora eu sei ser duro, mas isso não muda a minha essência. Eu até me lembro de uma tia que disse para mim assim: poxa, Paulo, é engraçado, né? Como tu mudaste para ser delegado lá no DENARC, né? Eu nunca imaginei que tu fosse mudar tanto assim. Eu falei, mas eu não mudei não, eu sou a mesma pessoa. Mas aí, como é que tu consegue lidar com isso? Porque tu era tão tranquilo, aí como é que tu lida com esses criminosos, com esses bandidos e tal? Eu falei, eu lido da forma que tem que ser lidada, da forma que tem que ser... Recebe um treinamento para isso. Né? Da forma que a resposta ela é proporcional a periculosidade dele, a gente tem um treinamento para isso, né? Sim. Então, não necessariamente eu tenho que mudar em casa, eu tenho que ser outra pessoa, eu continuo a mesma pessoa. Logo que começou a carreira, o senhor começou em uma das áreas hoje perigosas, que é o município de Iranduba. O senhor esteve à frente lá do 31º Distrito Integrado de Polícia. Como é que foi lidar com a questão da criminalidade no município de Iranduba? Já existia essa problemática ou ela se intensificou desses tempos para cá? Então, Iranduba é uma cidade que é a primeira cidade da região metropolitana, depois da ponte, né? E quando eu assumi, eu já era delegado no estado do Pará, né? Então, eu já tinha uma certa experiência, e aí eu fui convidado para assumir a titularidade do município de Iranduba. E lá, o índice de homicídio estava muito alto, principalmente no Cacau Pereira. O Cacau era o gargalo do Iranduba, né? E a sede tinha sofrido um ataque, então a cidade estava precisando de um choque de ordem, né, naquele momento. E aí nós chegamos lá com a equipe, organizei a equipe, aproveitei a boa equipe que já tinha lá, fiz alguns ajustes, e a gente conseguiu fazer operações lá. Nós prendemos logo de imediato, acho que com 5 dias nós prendemos o cara que tinha sido responsável pelo atentado na delegacia, né? E aí começamos a trabalhar as comunidades, trabalhar também essa parte social. O Iranduba é uma cidade que é banhada pelo Rio Negro e pelo Solimões, então tem que cuidar das duas comunidades, as comunidades do Solimões e do Negro. Então comecei a trazer esse pessoal para mim, comecei a aproximar, comecei a ter acesso às demandas do município, né? O que eles estavam precisando, e eu vi que, só para você ter uma ideia, se tivesse 15 homicídios no mês no município, 12 eram no Cacau, e 3 era um na sede e 2 em comunidade distante. Era uma área considerada vermelha. O Cacau era vermelho. O Cacau vivia da travessia da balsa, né? Uhum. Então lá ele tinha toda uma questão do comércio aquecido, o pessoal tinha os ambulantes, tinha os restaurantes, e depois que a ponte foi feita, aquela área ficou à deriva, né? E aí a pobreza tomou conta, as operações policiais de Manaus começaram a estrangular nos bairros a questão das facções, e os bandidos começaram a se refugiar no Cacau.
eles atravessavam a ponte e ficavam escondidos no Então cacau. isso já é um histórico, né? Exatamente. Já era um modus operandi dos criminosos. E aí, meu amigo, lá era tráfico, arma, homicídio pra caramba, muito homicídio lá. E eu me lembro até de um garoto lá que morreu, eu acho que ele tinha uns 12 anos, agora ele era subnutrido. Ele morreu com tiro de calibre 12 nas costas. E o garoto já era soldado do tráfico. Você vê o nível que estava lá, com 12 anos. Mas se você olhasse para ele tinha complexão física de 9 anos. 9, 8 anos. A coisa que assustava, porque a gente conheceu esse garoto antes dele ser morto. Então, assim, nós identificamos as facções, o grupo criminoso que tomava conta, lá do Cacau, quem estava promovendo os homicídios, fizemos as operações, que foi a maior operação da história do Cacau, que foi a Vassoura de Bruxa. Vassoura de Bruxa em alusão à praga que mata a plantação de cacau, né? Uhum. E nós fizemos a Vassoura de Bruxa, foram presos 17 lideranças lá do tráfico no cacau, e nós reduzimos o homicídio para 0, 1, 2 por mês, 1, às vezes a maioria 0. Nós conseguimos, tivemos uma parceria muito boa, né, com as forças de segurança, a Polícia Militar do município, e fizemos uma operação que foi realmente efetiva. Ela foi até reconhecida na Assembleia por ser uma operação que... Hoje assim, é preciso que as pessoas entendam que não tem nada mais importante do que reduzir o homicídio. Mais do que pegar droga, é reduzir o homicídio, porque a vida humana ela não tem preço. Verdade. Então lá nós conseguimos trazer esse resultado magnífico. E o Iranduba virou minha segunda casa. Eu tenho um carinho enorme pelo Iranduba, tenho grandes amigos. Meu trabalho é reconhecido lá até hoje, quando eu visito lá, quando eu sempre estou presente no Iranduba, seja por água, por terra, sempre eu estou por lá. Em operação? Em operação. Principalmente em operação, né? Tipo, os amigos me viam pela madrugada, passando no rio lá, encostava para abastecer. Aí o pessoal, olha o doutor Paulo aí e tal, doutor Paulo e tal. Mas já sabia que eu ia para bronca, né? 2 da manhã, é só assim, né? E aí, assim, o município que eu consegui conquistar o coração das pessoas. Então eu tenho muita credibilidade, as pessoas têm muita confiança no meu trabalho lá. E até hoje eu sinto isso, essa reciprocidade quando eu vou lá, né? Então a gente conseguiu fazer. E esse trabalho que eu fiz no Iranduba, ele me credenciou para assumir o DENARC. Então, para você ter uma ideia assim, na polícia, eu ainda estava no estágio probatório aqui na polícia. Eu tinha 2 anos só de polícia aqui. E o DENARC já é cargo de diretoria. O diretor ele só se reporta ao delegado-geral. Então, com 2 anos, eu recebi o convite para ser diretor da polícia. Onde, normalmente, teria que terminar o estágio probatório, queimar um pneuzinho, rodar bastante e tal. É um departamento estratégico, né? No combate ao tráfico de drogas, ao narcotráfico. Muito. É um departamento fundamental. E aí, quando eu assumi o DENARC em 2016, o DENARC ainda tinha aquela ideia de trabalhar o tráfico dentro da cidade. Trabalhava muito tráfico doméstico, tinha umas operações boas e tal, mas o DENARC não avançava para o Rio, para a fronteira, né? Foi aí que, pela experiência que eu tive no Iranduba, que o Iranduba é rota de passagem, tanto Solimões quanto Negro. E aí eu falei, não, vamos mudar a dinâmica de trabalho aqui. Aí o pessoal, como é que é? Eu digo, a partir de hoje eu quero 3 dígitos de apreensão. A equipe conta até hoje, disseram que eu estava maluco no dia. Porque era apreensão de 20, 50, 100. Aí eu falei, a partir de agora eu só aceito de 3 dígitos para cima. E aí, conforme a equipe evoluiu, eu falei, agora eu quero de 4. Aí começou a surgir as toneladas, né? Mas aí tem um trabalho de capacitação, estratégia, todo um trabalho para que ocorra o sucesso dessas apreensões, o sucesso dessas apreensões, né? Isso envolve uma rede muito complexa, né? Eu vou explicar. Como o DENARC e a DEPRE anterior, que era a delegacia anterior que foi extinta, trabalhava muito a cidade... Era então, a DEPRE, né? Era a DEPRE, que era a Delegacia de Prevenção e Repressão Entorpecente. Eu lembro dessa DEPRE. Aí a DEPRE foi extinta, porque era pequena, e foi criado o DENARC. O DENARC já é uma estrutura com mais servidores, com gratificação, né? Uma estrutura melhorada. Quando eu subi o DENARC não tinha um fuzil. E eu querendo ir para o Rio, querendo ir para a água. Como que é para água? Sem fuzil. Sem fuzil. Os caras com fuzil, os policiais de pistola. O senhor fala foi armamento de guerra já, que né? O senhor estava com a gente começar.
vocês apreendem armamento de guerra lá, né? Sim, com certeza. Fuzis militares, diversos aí que você... Nossa granada. Nós já pegamos fuzil austríaco, israelense, AK-47, já perdi a conta, que o AK das Farc, né? Das Forças Paramilitares da Colômbia lá. Então, assim, aí o que aconteceu? Eu comecei a buscar. Fui pedir apoio na época do então secretário Dr. Sérgio Fontes. Dr. Sérgio conseguiu uns fuzis na PM pra gente, aí fomos pegando, aí fomos emprestando, aí fizemos a primeira apreensão, 2 fuzis, 460 mil reais em dinheiro e 4 pistolas. Aí os fuzis já vieram foi designado para compor o nosso acervo, né? Pela Justiça. E aí foi melhorando, e foi subindo, Hoje a gente já tem fuzis orgânicos lá, né? Para atender todo mundo, nos 2 principais calibres, que é o 762 e o 556. Então hoje o DENARC tem uma outra realidade. E aí começamos a trabalhar o Rio. Aí vamos subindo até Manacapuru. Aí vamos avançar até E essa estrutura foi crescendo ao longo do tempo. Foi crescendo. Aí aprendemos uma lancha. Aí uma empresa de Manaus fez uma parceria com a gente, blindou a lancha, colocou um aço na lancha que aguenta tiro de .50. E aí foi que surgiu a primeira lancha blindada nossa, né? E a Pitbull, que ela até hoje está com a gente lá, que é a única que aguenta tiro de .50. Aguenta para pouco. E aí a gente foi se estruturando, e a equipe amadurecendo. Aí os nossos alvos deixaram de ser os caras de Manaus e passaram a ser os caras que atuam na fronteira. Mais perigosos. Mais perigosos, que é o pessoal de cartel, né? E que coloca a droga dentro de Manaus para abastecer facção. Então a gente estrangulava lá em cima para não chegar a droga aqui embaixo. Porque quando chega aqui, não tem como controlar, meu amigo. O negócio é atacar o foco, né, doutor? Claro. Que chama de repressão qualificada. Você prende muita droga, menos gente, você incha menos o sistema prisional e você deixa o traficante sem oportunidade aqui. O senhor acredita que essa é uma estratégia boa Excelente. de apreensão do que a prisão? O ideal é porque assim, vamos ser realistas, né? Você imagina quantos traficantes, quantos boqueiros tem hoje em Manaus? Não tenho Não tem nem noção, né? Porque é muita coisa. Você imagina se você tirar todo esse pessoal e colocar no sistema prisional? Não comporta. Não vai ter cadeia. Não tem cadeia para todo mundo. Daí, sem fazer isso, surgiu audiência de custódia, com o objetivo de tirar, de desinchar o sistema prisional, desafogar, porque não tem cadeia para todo mundo. Você vê um presídio federal hoje, por exemplo. Os presídios federais funcionam? Funciona. Mas é respeitado o número de vagas. Não é qualquer um. Se for 250 presos, é 250 presos. O preso tem nutricionista, tem médico, tem enfermeiro, tem tudo. A lei de execução penal ela é cumprida à risca. Mas é 250 e ele não recebe mais um a mais. Como é que faz isso no sistema estadual? A polícia bota para prender, meu amigo. E aí? Vai deixar o pessoal solto por causa disso? Não, tem que colocar no sistema. Então é complicado. É uma realidade que não é exclusividade do Amazonas, né? Isso é no Brasil inteiro. O sistema prisional é complicado. Como é que você vai... E aí, isso que eu digo, avaliar a repressão qualificada nesse ponto. Você derruba um carregamento, prende as pessoas responsáveis por ele e não deixa a droga chegar nas bocas. Aí o boqueiro vai trabalhar como? Não vai trabalhar. Não tem droga, né? Ele vai roubar para poder movimentar o crime? É possível que sim. Mas a gente tem as unidades especializadas para isso, né? Então, quando a gente... Cada um atua no seu segmento. Cada um no seu quadrado. Então, quando a gente mudou esse foco do DENARC, as pessoas do começo ficaram um pouco assustadas, assim, porque não via... E a gente viajando, indo para Tefé, Quari... Quantos dias de viagem, assim, mais ou menos, uma operação dessa aí? 12, 10, 15... 5, depende da operação. Quando é rápido, todo mundo agradece. Levanta a mão pro céu, né? Quem prender logo, sobe prender logo o material e volta. Tem vez, já aconteceu uma vez, nós fomos para Santo Antônio do Içá esperar um carregamento. Aí ficamos no hotel, inclusive eu estava nessa operação. Ficamos no hotel, a gente não podia sair para não ser visto na cidade. E a Marinha resolveu fazer uma operação lá no Rio Içá. Levou as fragatas para lá. Aí eles, o grupo, quando viu a fragata, disse, não, vamos esperar a Marinha descer. Quando a Marinha descer, a gente desce com o material. Nós tivemos que esperar a operação da Marinha terminar. Isso foram quase 15 dias. Caramba. Trancado dentro do hotel, pra você ter uma ideia.
Então, assim... É porque é uma operação sigilosa, ninguém pode saber, né? Com certeza. A compartimentação, como a gente chama, que é o termo técnico, né? Que significa que só quem vai saber da operação é quem precisa saber. E quem está na operação só sabe até o limite de onde ele precisa saber. Nem a mulher sabe dessa operação? Não, sabe não. Tá dizendo ali, negativo, nem não, pensar, né? Melhor que não saiba. Então, Márcio e Felipe, aí o resultado começou a aparecer. Uma operação dessa, ela deve começar num dia, claro, com as informações, o serviço de inteligência, né, acompanhando tudo isso. Quantos dias para uma operação dessa em média, mais ou menos? Porque só de viagem é 15, vamos colocar assim. Depende, mas olha, eu vou te dizer, não é menos de 2 meses de investigação, às vezes 6. Às vezes tem grupos que a gente acompanha 2 anos. Entendeu? 2 anos. Porque é muito complexo, né? A estrutura toda, né? A capilaridade deles, aí eles têm gente em Coari, tem gente em Tabatinga, tem gente em Manaus, aí tem gente do Pará. A organização toda espalhada e a gente precisa investigar todo esse pessoal. Aí você imagina a mobilização das equipes para isso requer muito. Eu fico pensando o desafio que não só vocês do DENARC têm, mas o sistema como um todo de monitorar esse grupo criminoso nos rios, nos municípios. Isso. Porque a logística ela é muito complexa, né? É difícil a gente se deslocar, por exemplo, vamos supor, tem uma denúncia em Coari. Pô, vai ter que viajar para Coari, vai ter que meter o barco, vai ter que ir na surdina, vai ter que investigar, vai ter que ter investigação lá, vai ter que investigação aqui, enfim. É uma coisa bem complexa. E você sincronizar todo mundo, né? E normalmente é o delegado que é o centralizador de todas as informações que as equipes produzem. Então você ter a convicção, a maturidade para saber a hora de dar o start para a equipe, né? Porque às vezes não é... Acontece a gente perder, às vezes tá a equipe lá, a gente trabalha e passa pela gente. E ninguém consegue pegar. Mas aí a gente espera, porque mês que vem ele vai fazer de novo, né? E no mês que vem a gente pega. Quantos delegados hoje do DENARC? O DENARC tem 2. Sou eu e a doutora Tamara Albano Cunha. E aí na equipe, quantos policiais? Na equipe nós somos em torno de 16 investigadores e 4 escrivães. 16 investigadores e 4 escrivães. Mas aí se perguntar, o DENARC trabalha só? Não trabalha só. O DENARC tem apoio da CORE, o DENARC tem apoio da RCO, da COI, da Polícia Militar, os grupos táticos, da CA, da CAOP. A gente sempre está operando unindo forças ali. Porque o objetivo é o mesmo. Nós trabalhamos para o mesmo patrão, que é o governo do Estado. Então, por que a gente vai trabalhar separado, né? Tem que ser integrado, né? Unir forças. A gente tem aqui uma apreensão de 2 toneladas de drogas que foram encontradas numa embarcação lá em Tefé, em abril. Foi abril do ano passado? 21. Foi do ano passado, né? Como é que foi essa 2 toneladas assim? Eu não tenho nem como imaginar, mas é muita coisa. É muita droga, meu amigo. E é muito dinheiro envolvido, viu? Foi uma investigação que, eu não me recordo o tempo, mas acho que é algo em torno de 4 meses, mais ou menos. Um grupo grande que transportava droga, né? E aí nós conseguimos fazer a abordagem dessa embarcação em Tefé. É importante frisar que a navegação do tráfico no Rio Solimões, ela tem 2 momentos. O divisor de águas é a base Arpão, né? Então, antes da base, ela descia muito em lancha rápida, aí vinha uma escolta, né? Vinha 3, 4 caras armados, né? Porque eles sofrem ataque dos piratas no Rio. Principalmente ali na região. Além dos traficantes, do grupo criminoso, ainda tem os piratas. Tem os piratas, que é outro grupo criminoso. Os piratas, eles tinham uma base, assim, a base principal deles era Coari, Guadajás e Tefé. Essa região aí, né? Aquela região do Médio Solimões. Eles ficavam ali. Então lá, era muito comum eles sofrerem ataques. Aí o que aconteceu? Eles começaram a se armar. Aí começaram a se armar cada vez mais. Eles desciam com pistola, passaram a descer com fuzil, depois passaram a descer com lança-granada, depois passaram a descer com metralhadora,
Metralhadora mesmo, né? Não estou falando de submetralhadora. De guerra mesmo, né? Metralhadora militar, já teve até uma apreensão, né? Aqui. E aí eles viram que eles estavam em condição de enfrentar a polícia. Eles estavam bem armados, né? Entendeu? Antigamente não acontecia. Foi aí que o nível de insegurança no Rio aumentou. A base veio para dar estrutura e a base estrangulou ali a questão dos piratas no Médio Solimões. Só que, claro, eles espalharam, né? Eles subiram que a bronca ia ser alta. Eles subiram para o Japurá, eles subiram para o Alto Solimões, eles montaram uma outra rota, na verdade, né? Tem várias rotas. Tem várias rotas. Eu sempre digo isso, às vezes quando tinha uma apreensão, aí a imprensa perguntava assim, ei delegado, essa nova rota, eu digo, não tem nova rota, tudo é rota velha. Tem as mais conhecidas e as menos conhecidas. Falando em rotas, nós temos a rota do Solimões, que é a mais conhecida, que é a da Tríplice Fronteira Norte, que é Tabatinga, Letícia e Santa Rosa no Peru, que é a rota da cocaína e do skunk, mais da cocaína. Cocaína, eu digo, cloridrato e pasta base. Aí nós temos a rota do Japurá, que é a rota do skunk, que é a cidade de La Pedreira, na Colômbia, que faz fronteira com o pelotão de fronteira de Vila Bittencourt. A próxima cidade é Japurá. Lá é uma rota aquecidíssima de skunk, que é a super maconha hoje que tomou o mercado, ganhou o Brasil, né? Aliás, está ganhando o mundo, né? E tem a rota do Rio Içá, também, que vem pela cidade de Tarapacá, na Colômbia, e entra aí a próxima, aí o pelotão de fronteira de Ipiranga, no Brasil, e aí a próxima cidade é Santo Antônio do Içá. Então, Santo Antônio do Içá é uma cidade estratégica porque ela fica na confluência da rota do Içá, que vem de Tarapacá, do skunk, com a rota do Alto Solimões. Então, ela fica ali, é uma cidade importantíssima hoje para combater o tráfico, né? Tanto que em Santo Antônio do Içá, quando chega carregamento, ele fica baseado lá na questão da mata, ali escondido, e aí começa a surgir gente estranha na cidade. São as pessoas que vão lá para negociar. E aí cada um negocia a sua parte, um cara compra 500 ou 300, eles montam o consórcio, vem uma equipe de Manaus, pega a droga e desce com ela. E aí o DENARC vai lá e caceta. É assim que funciona. Então, a outra rota que nós temos ali é a rota do Purus, né? A rota do Purus, que pega ali por Cruzeiro do Sul, entra alguma droga do Peru por lá e tal. Então, assim, tem muitas rotas, meu amigo. É muito complexo o estado, né? Tamanho do nosso estado. Aí você vê. Delegado, vocês pegam droga no Rio? É muito fácil. É só botar a lancha lá e ficar esperando passar. Vai conhecer o Amazonas para ver se é fácil. As pessoas não têm noção do que é a imensidão disso aqui. Principalmente quando o rio está cheio. Quando o rio está seco, eles param de passar. Aí a gente já sabe que vai cair a produção, porque secou o rio, eles param de passar. Porque fica... Mas eles montam uma outra estratégia, né? Monta avião, mato, vem pelo mato. E eles botam em porão de balsa, porão de barco. Eu já vi situações em que eles abriam um botijão de gás, né? O botijão de gás, colocavam a droga dentro, lacravam de novo, né? Aí colocavam, penduravam pro barco vir trazendo e o bicho vinha por dentro d'água. Já teve muito, já. Essa mesma dita fé foi no porão, né? Porão. A gente chama de... É um termo que eu não sei nem se existe, mas a polícia aqui usa caleta. Caleta é como se fosse um fundo falso. Isso é comum, isso. Aqui é demais. E com a base arpão, essa modalidade aumentou. Porque a base é um ponto de fiscalização, que está parado lá e tudo que passa é parado. Mas, claro que a base não tem como descobrir o que está passando 100%. Você vê, vem um barquinho pesqueiro, pesado, abarrotado. Aí você abre o porão, o que tem aí? Peixe. Aí tu olha lá, tem, 40 toneladas de gelo. E peixe pra caramba. Aí a droga, você sabe onde? Embaixo de tudo aquilo, cara. Entendeu? Aí lá embaixo do porão ele quebrou. Você já sabe assim, doutor Paulo, essa embarcação é a embarcação? Não sabe. Tem que, por exemplo, que investigar. Tem que tirar todo o peixe lá para... A gente tem que investigar para saber que é a embarcação do grupo. Recebe denúncia também, né? Recebe também. Tipo, vai na boa já, né? Já vai naquela. A gente vai, mas assim, não é 100%. A gente vai procurar. E o cão de faro é uma ferramenta magnífica, né? O cão, ele ajuda a gente a ter mais ou menos um norte de onde pode ter o material. Por exemplo,
Tu bota um cão de faro no convés do barco, se ele der sinal, meu amigo, pode quebrar que tem. Pode quebrar. E às vezes a gente vai quebrando e passa 2 dias tirando gelo, tirando peixe. E aí no final tá lá a droga toda escondida embaixo Qual da foi canoa. a situação mais inusitada assim que vocês presenciaram e vocês tiveram nessa questão de esconderijo de droga? Tipo, putz, eu nunca imaginei que os caras iam colocar nesse lugar ou fazer dessa maneira. Eu vou mais além. Teve uma que foi a primeira apreensão de cocaína negra aqui no Amazonas, né? Nós fizemos. E foi uma coisa que chamou a atenção, porque quando nós encontramos a cocaína negra, nós colocamos o narcoteste, nós não conhecíamos ainda a cocaína negra. E o narcoteste, quando você pinga, ele fica azul. E essa não azulou. Como é que é essa cocaína negra? É uma coca preta, ela parece, imagine um açaí desidratado, mais ou menos nesse tom, um pouco arroxeado assim, né? E ela não tem odor, é removido o odor, e ela não acusa no narcoteste. Então ela é uma droga de exportação, uma droga pura, com preço muito elevado. Se eu não me engano, na época era $30 mil o quilo. Aí nós aprendemos ela e nós não conhecíamos. Aí Foram 600 quilos. Foi. Eu não lembro exatamente a quantidade, né? Não, mas foi 600 de várias drogas, né? Mas de cocaína negra acho que era 60 quilos. E foi a primeira que nós achamos. E aí quando nós abrimos, tinha aquele negócio preto, né? Aí a equipe virou pro traficante: o que é isso? Aí eu não sei. Pediram para a gente transportar, aí a gente já estava achando que os traficantes tinham sido enganados, né? Aí foi quando, na época, nós pegamos o Odin, que é o cão da Receita, né? O Odin cheirou a droga e sentou. Ele sinalizou que era. Nós pingamos o narcoteste e deu negativo. Aí pedimos apoio da Polícia Federal na perícia e foi constatado que era cocaína negra. Foi a primeira apreensão nossa, aqui do Amazonas. Foi uma grande surpresa. Isso aí teve uma repercussão mundial, porque era uma droga que tinha como destino a Europa, né? Então isso repercutiu muito na imprensa. A gente recebeu muita demanda de entrevista por conta disso, porque era uma modalidade que não se conhecia aqui. E veio de fora essa droga? Veio Veio do Peru. do Peru? Peru. Ia passar pelo Amazonas e E ir embora. Europa. Ia embora para a Europa. O detalhe é que hoje o maior produtor de cocaína cocaína pasta base e cloridrato é o Peru. A Colômbia deixou de produzir coca para produzir skunk. Entendeu? Por quê? O skunk é extremamente barato para produzir e o lucro dele é absurdo. É desproporcional. Hoje é a droga que mais se consome. Que mais circula aqui. Você vê, por exemplo, eu não vou falar valores para não estimular, mas você vê aquelas apreensões que tem no Sudeste, no Centro-Oeste ali, Mato Grosso do Sul, pegam aquelas carretas bitrem, né? Caminhão bitrem, com 15 toneladas, não sei o quê. Aquilo é tão barato que é mais lucrativo se fosse um caminhão de cigarro. Entendeu? O skunk, meu amigo, é outra realidade. Então, tipo assim, 500 quilos de skunk vale por 10 toneladas daquela maconha. Proporção de preço. É muito. E quem é o maior qual é o estado do Brasil que mais apreende skunk? O Amazonas. O Amazonas é campeão. O Paraguai está tentando plantar skunk lá, mas não tem a mesma qualidade do skunk colombiano. Porque o Amazonas ele serve como rota, né? É uma base de apoio passa por aqui. Para os narcotraficantes. Passa por aqui. Tudo passa por aqui. Eu não vou fazer o break não, tá, Luquinha? Porque tem muita pergunta chegando aqui, ainda tem muito assunto com o Dr. Paulo aqui. Rapaz, deixa eu te falar aqui, ó. Mariana Roberta, boa tarde. Sempre atuante, Dr. Paulo Mavinier. Olha aí, o pessoal tá comentando aqui, viu? E tá perguntando aqui, qual foi a maior apreensão já realizada por vocês? Em quantidade, foi essa de 2 toneladas em Tefé, que nós fizemos ano passado, e nós somos também o recordista da apreensão de cloridrato de cocaína, 900 quilos, que representa, para você ter uma ideia, essa eu vou falar, porque a gente colocou num quadro essa apreensão, né? 900 quilos de cloridrato, de pó, em torno de 23 milhões. Nossa Senhora. Então, foi a maior apreensão de cocaína da história do Amazonas, né? Ela tem a chancela do DENARC e foi de um grupo peruano. Quando eu falo, não era pasta base, tá? Era cloridrato.
A diferença é que a pasta base ela ainda não está pronta, ela não está pura, né? Ela tem bastante, ela não, tem mistura, ela, né? ela não passou pelo processo de purificação como é o cloridrato. O cloridrato é o sal da cocaína. Eu até, como é que você sabe qual a diferença do cloridrato para a pedra, para a pasta base, que é a pedra? Se você jogar num copo d'água, a pasta base, ela afunda, ela tem cristais. Se você jogar o cloridrato, ela dissolve. O cloridrato é o sal da cocaína. É como se você pegar um pouco de... É esse que a gente vê nesses filmes de ficção, filmes de ação, que o cara pega, abre e tem aquele... mais ou menos o pó branco. Então você joga na água o sal, se você mexer, ele dissolve, desaparece. O cloridrato é a mesma coisa. A pasta base não, ela cai as pedras para o fundo do copo. E você sabe a diferença. A cocaína pura seria. Cocaína pura. E a peruana é alto índice de pureza, cobiçada no mundo inteiro. E passa por onde? Pelo Amazonas, aqui pelas nossas estradas, pelos nossos rios. E é complicado, né? Fiscalizar tudo isso. Não tem, acho que precisa de uma mega estrutura para poder fiscalizar de uma maneira mais eficiente. Nós melhoramos muito agora com a presença do Ministério da Justiça por conta do programa Vigia, que é um programa que dá apoio logístico para as polícias aqui das regiões de fronteira do Brasil. E aqui para a gente eles trouxeram armamento, óculos de visão noturna, passagens diárias, ajudaram, né? Mas ainda não é o suficiente para cobrir o Amazonas, né? O senhor falou da base Arpão e eu lembro da base Anzol. A base Anzol ficou meio que obsoleta ali, né? Acho que os traficantes já sabiam como passavam, enfim, não estava mais sendo eficiente. E a partir daí essa base Arpão veio para como é que eu posso dizer? Veio para modernizar ou veio para dar mais um apoio no combate ao narcotráfico? Eu não sei. Me parece que a base Anzol está sendo revitalizada com uma estrutura semelhante à da base Arpão. A base Arpão ela é muito, muito estruturada. É uma forma integrada, né? Parece que são várias forças. A base Arpão tem canil, tem local de lazer para os policiais que estão de folga, tem ar-condicionado, tem toda uma estrutura que a outra da base Anzol era bem menor, bem mais compacta, entendeu? Então, às vezes, ela tem que trazer o mínimo de condição para o policial ficar lá, que é a missão de 30 dias, né? Às vezes até 60. Então, como é que você vai ficar numa lata de sardinha durante 30, 60 dias? Não aguenta, as pessoas começam a não querer ir. Então, a base Arpão ela veio com essa dinâmica, né, de estruturar, ela tem até sala de jogos, para o policial na folga aliviar a cabeça, tem internet, né? Tem toda uma estrutura para falar com a família e tal. Tem lanchas blindadas, que na outra não tinha. Né? Então, assim, a tendência é essa, é que tem uma no Rio Negro, e se eu não me engano, já tá deslocando para lá, a Tiradentes, que é da PM, mas ainda é pequena. No porte da base Arpão não tem. A Arpão realmente é um negócio... Vamos montar várias bases aí, Arpão, né? Para sair pelos rios e montar em pontos estratégicos. Eu acho importante. É uma medida que eu senti muito na pele isso. Quando eu subia o rio para operar, chegava numa cidade de hidroavião, por exemplo, a gente pousava numa cidade antes, e aí precisava pegar uma lancha, e as pessoas não queriam alugar lancha pra gente, que tinham medo. Dizia, não, mas o senhor é policial, o senhor vai pegar traficante, depois vocês vão embora e eles vão vir me ameaçar porque eu dei a lancha. Esse é o discurso de qualquer comunitário, né? Claro, porque ele está despreparado, desprotegido lá. E aí eu sentia dificuldade. Eu chegava no município, qual é a lancha que tem aí pra gente operar? E essa aqui. O cara vê se ele aluga, aí ele aluga. Quando chegar, não, pra polícia eu não alugo. Porque se eu vou embora, eu vou ficar sendo ameaçado aqui. E eu não tiro a razão dele. Então a base com as lanchas avançadas ali, pelo menos no Médio Solimões, a gente tem condição de chegar na base, pegar a lancha da polícia e subir. Mas eu já passei, a gente já operou em várias lanchas, até lancha da saúde nós tivemos que operar. Né? Então, tem que se virar. Aí você está numa lancha precária, pequena, e aí os traficantes passam numa lancha com 2 motores 300, aí é outra... armado de fuzil, com lançador de granada. É uma história de um traficante, de um pirata de Quari, que no momento que ele foi preso, entrevistado, ele contou que ele foi com 11 piratas pegar um grupo de colombianos, e os colombianos deram um tiro de lançador de granada neles. Diz que a lancha explodiu, só sobrou ele mais um, morreu todo mundo.
Você tem uma Vai ideia. ver como é que é o poderio de fogo desses caras. E aí tu diz assim, acontece 2 da tarde? Não, é 4 da manhã, na hora que ninguém vê nada, no breu, no escuro. É uma loucura. E vocês já passaram por situações semelhantes, Várias, né? De confronto várias, direto várias situações de confronto em terra, em água. Tivemos uma em Manaus muito grande, que foi no bairro do Mutirão. Tivemos uma na estrada de Novo Airão. Tive 2 colegas do departamento baleados, né? Troca de tiro com fuzil. Esse de Novo Airão foi interessante porque na hora da troca de tiro, a lancha deles, a gente estava em terra, né? Nós estávamos em terra e eles na lancha. A lancha deles explodiu. E ele tinha muita granada dentro da lancha. E as granadas começaram a espocar. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Granada explodindo, munição espocando. Os fuzis que estavam dele derreteram com o fogo da lancha. E ninguém viu isso? Isso era que horas mais ou menos? 1h30 da manhã, mais ou menos. Madrugada, né? Só na madrugada. Esse foi interessante, porque nós estávamos numa casa esperando eles chegarem. E eles demorando. A previsão é que eles chegassem tipo 10 da noite. A gente já estava para desistir. Quando deu 1h da manhã, nós vimos um foco de luz no rio. Aí o colega que estava fazendo a vigilância com equipamento de visão noturna falou, olha, estão aproximando. Tem três, estão armados de fuzil. E aí na hora que eles encostaram, começou a troca de tiro, né? E aí, sorte nossa, a mão de Deus, né? Os nossos policiais também, né? Ninguém se feriu e um deles lá pulou no rio, a gente nunca mais achou. Mas foi um negócio assim surreal. E nós conseguimos aprender a droga. A foto que tem na imprensa é interessante, que a droga está toda derretida em cima da mesa de apresentação, cocaína derretida, os fuzis retorcidos assim. Cara, é a história para contar para meus netos. Tem história, né? Tem. E Doutor de verdade, Paulo, viu? O João está perguntando qual foi o maior desafio do DENARC na Amazônia. O maior desafio é operar mesmo, né? Na imensidão. O nosso maior desafio é a geografia do Amazonas, né? Então, não só do DENARC, né? Mas do sistema de segurança como um todo, né? Nós não temos... A nossa fronteira é molhada, não é seca. Então é muito difícil, meu amigo. Quem já foi para Japurá, como eu já fui, quem conhece o Solimões, como eu conheço, como eu já fui inúmeras vezes, sabe a dificuldade que é operar nesse nosso estado, né? A gente fez uma operação interessante eu contar a história. Em Maraã, nós monitoramos um grupo que estava em Maraã, no Rio Japurá. E aí pelo Maraã tem três rotas por dentro da mata que saem no Rio Negro. Se você olhar no mapa, você vai ver a distância do Rio Japurá para o Rio Negro. Pega Maraã, no Rio Japurá, e olha para o Rio Negro o tamanho da distância. E lá tem 3 subafluentes, que é o Urubaxi, Cuyuni e o Neiuxi. São 3 subafluentes. Um deles sai em Santa Isabel do Rio Negro, o outro sai em Barcelos, e os outros 2 saem em Barcelos, né? já no Alto Rio Negro. Uhum. Só que tem uma trilha de 2 ou 3 dias por dentro da mata, carregando. Aí a nossa equipe entrou para ir atrás da droga, trombou com outro carregamento sendo transportado, que era, eu acho que 1.500 quilos, 1,5 toneladas. As mulas carregando os sacos de droga nas costas, aqui amarrado. Eles pegaram aquele saco colorido, que é padrão da droga, né? E colocaram mais alça de cipó como se fosse mochila. E aí a nossa equipe progrediu. Na trilha? Na trilha. Nossa equipe progredindo na mata, viu o carregamento passando, que não era nem alvo nosso. Aí conseguiram interceptar, né? Dominaram os presos. Quantos nessa equipe aí? Nossa equipe acho que eram uns 10 operadores só. Um grupo pequeno, né? Pequeno, mas era um pessoal de ponta mesmo, né? Um pessoal bom. A gente chama de superioridade numérica, né? Superioridade relativa, perdão. A numérica não, é relativa, porque os caras são bons. Né? E aí conseguimos aprender essa droga. Aí dominaram e fizeram contato comigo. Olha, nós interceptamos o carregamento e tal. Tá na mata com a equipe. Aí nós pedimos apoio do Exército. O Exército mandou o Black Hawk, aquele helicóptero de guerra, né? Com o pessoal da COI para dar apoio. Lá já estava o DENARC, o FERA, que agora é CORE, né? E a CEAI junto. E aí a COI chegou lá com o helicóptero para dar apoio logístico, para tirar o resto do material.
E aí a nossa equipe retraiu a cola e fez a outra parte do trecho até o final. E lá no final, 2 dias depois, conseguiu pegar mais droga. A droga realmente era alvo da nossa investigação. Ou seja, os caras são, né? Os bandidos são, os criminosos são. E eles vão por dentro do mato, debaixo d'água. Então é isso que eu digo, não adianta achar que se tu montar uma base, tu vai parar o tráfico. Não vai, meu amigo. Não vai. A audácia deles é tão grande como, por exemplo, a gente lembra do caso dos bolinhos, né? Dos brownies que o senhor... Sim. Essa história foi interessante. Esse do bolinho foi um dos casos que... Inclusive, o senhor gravou um vídeo para divulgar na internet alertando os pais, né? Foi, me chamou a atenção. O bolinho, eu fui procurado por uma mãe que relatou que o filho dela tinha consumido esse bolinho e tinha passado mal. E aí a gente foi investigar. Começamos a acompanhar e descobrimos quem era o boleiro. O boleiro, né? O boleiro. E eu me assustei quando a gente prendeu ele com a quantidade de jovens que estavam na lista de clientes dele. Era muito jovem. Filho, inclusive, de conhecidos nossos, de amigos. E aí foi quando eu vi que estava distribuindo o bolo em festa. Então, por exemplo, chegava numa festa assim, aí alguém que era cliente dele comprava 10, 15 bolinhos e chegava para os jovens que estavam lá, de 15, 16 anos. Ei, galera, trouxe um browniezinho aqui e tal, e distribuía para todo mundo. E aí o garoto comia sem saber que era maconha. Entendeu? Só que a diferença é que o brownie, ele só causa efeito da maconha 1 hora depois. Diferente do baseado. O baseado é imediato, porque ele é fumado. O brownie, a maconha, ela é cozida com manteiga, ela é em banho-maria, e aí ele cria uma manteiga de cannabis. Aí ele usa a manteiga para fazer o bolo normal. Porque se ele não aquecer, ele não ativa o princípio ativo, o THC. Por isso que ele ferve antes, faz a manteiga, ela já com o princípio ativado. Só que vem 1 hora depois. Aí o moleque come 1, 2, 3, 4, 5 bolinhos gostosos, 6, 7 bolinhos. E aí quando vem a porrada, vem tudo junto. O efeito vem potencializado. E aí o garoto vai parar no hospital. Isso parou, doutor Paulo? Ou foi só naquela época? Assim, a gente alertou, né? Aí quando eu vi aquela situação, a gente fez a operação, nós prendemos os 400 bolinhos, ele. E aí eu falei pro Zé, que trabalha comigo na minha equipe, disse: Zé, vamos gravar um vídeo aqui para alertar os pais? Um vídeo simples. Na minha sala. Gravamos, eu mostrei. Era tão bem feito a embalagem que tinha um selinho, ele tinha cartão fidelidade. Ele era um empreendedor. Era um negócio. Só que do mal. Eu falei para ele, cara, se tu vendesse esse bolinho, tu ia ganhar dinheiro. Sem maconha, pô. Só que ele era usuário, ele era viciado, ele já era perdido, né? Uhum. E aí, eu gravei o vídeo e mostrei. Aí falei assim: pai, olha aqui esse rótulo aqui, ó. Se você já viu esse rótulo na sua casa, porque o filho podia ter guardado na geladeira de casa. Se você já viu, é o Space Gold o nome do bolinho. Se você já viu, isso não é bolinho, não é comida, isso é maconha, é droga. Fique alerta, cuide do seu filho, vasculhe as coisas dele e tal. Cara, esse vídeo viralizou. Correu os grupos de colégio e grupo de condomínio, as pessoas me mandando. Eu tomei um susto, que eu não esperava que fosse ter tanta repercussão. Só na minha conta do TikTok tem quase 170 mil visualizações. Então, é sinal que os pais ainda estão preocupados com os filhos, né? Realmente... Tem que estar, né? Tem que estar, né, meu amigo? Aí, doutor, teve uma pergunta também que chegou pra gente, da Leila. Ela perguntou, já emendando, né, com essa questão dos jovens. Existe algum trabalho de investigação nas escolas, universidades? Ela até fala, aqui na UFAM o negócio rola solto. Ali... realmente, ali já estudei lá, realmente. É histórico, não é o problema? Ali... nas universidades é complicado. Eu me recordo de uma operação que nós fizemos. Nós prendemos um jovem que ele era universitário, já estava inclusive se formando, de classe média alta, né? Ele traficava dentro da universidade. Não tinha necessidade nenhuma de viver do tráfico, mas vivia. E fizemos a prisão dele. E assim, depois que ele foi preso, o crime começou a cobrar os favores do cárcere dele, né? Que é questão da integridade física dele e tal. Porque ele precisa de um rosto bonito, de um rosto sociável, para poder entrar numa universidade e vender. O bandido, ele é feio, né? Ele é feio, ele é mal encarado, então ele não entra, né? Dificilmente ele entra. Ele precisa de um rapaz jovem de boa aparência, então aí depois ele é recrutado para trabalhar para o tráfico. Então na universidade é um problema que eu prefiro nem comentar ainda, mas existe investigação sim. Tem a questão ideológica também, né? De universidade e tal. É um negócio complicado. Mas assim,
Eu sou contra o uso e sou contra a liberação do uso de drogas, é meu posicionamento, né? Por questão de saúde, questão... Eu sei que é um tema polêmico, né, Márcio? Mas se os países que liberaram a droga, eles não têm uma certa... não resolveu o problema. Então, se liberar a droga aqui, a maconha, vai acabar o traficante? Existe uma corrente que diz liberando diminui, outra corrente diz que não vai adiantar mesmo. No Paraguai continua existindo. Pois é. Perdão, no Uruguai. O Uruguai legalizou, continua tendo. Esse trabalho dentro, claro que a gente não vai divulgar. Ah, tá aí o vídeo, né? Tá colocando aí, Luquinha? O vídeo aí, ó, que o Dr. Paulo gravou, esse que tem mais de... Olha a embalagem aí, ó. Olha aí. Bem feitinho. Cara. É o Brownie Space Gold. Meu amigo, se você viu um brownie desse aí, corra. Corra, porque a bronca é alta. Corra que o papoco vem depois. Mas aí, interessante, né? O vídeo postado e os comentários, né? 70%, 80% das pessoas elogiando, né? E 20% me detonando, né? Me detonando. Provavelmente consumidores do bolinho. Delegado retrógrado, atrasado. Tem comentário aqui, onde eu compro. 1950, parece que vive 1950 e tal. E isso que é interessante o senhor falar, porque no início do podcast o senhor falou sobre a questão das pessoas que romantizam a questão da legalização, né? Eu só acredito também que vem muito talvez essas pessoas não viverem a realidade do que o tráfico faz. Por exemplo, uma pessoa que pede a legalização, ela não vive ali nas áreas, por exemplo, na Compensa, né? Ontem a gente viu duas pessoas que foram mortas por conta de acerto de contas do tráfico, aparentemente. Você vê ali o drama das famílias, as mães. Então, essas pessoas não veem essa realidade, né? Elas acham que legaliza tudo. Isso é a galerinha os polêmicos do iFood, né? A verdade é essa, meu amigo. Eu conheço a guerra, eu caminho no submundo, eu meto o pé na lama. Eles não sabem o que é isso. Eu já vi muita gente morrer, muita família perdeu, muita mãe chorar a morte do filho. Muita criança, né? Muita criança sendo morta por causa disso, pessoas sendo escravizadas. Então, por isso que eu digo... Vive na pele essa guerra. Eu conheço, cara, eu estou há 6 anos nessa guerra, só cuidando disso. Então, não tem negócio de romantização, dizer, droga liberada, que a mídia hoje, ela influencia negativamente hoje a família. Né? Você vê o funk aí, não todos, porque tem funk bom, eu gosto mais dos antigos, né? Eu sou um pouco mais antigo. Do charme e do funk. Eu acho legal. Mas hoje, cara, é apologia direta, entendeu? Para mim são músicas criminosas. E aí há uma cultura de banalização, né? Então a droga tá aí, usa quem quer, liberdade total. Pô, meu irmão, tu consegue comprar um antidepressivo, sei lá, um Lexotan, sem receita? Tarja preta. Aí tu vai liberar cocaína? Como é que é isso? Me explica. A cocaína tu compra a quantidade que quiser. Só no mercado negro. Não existe, cara. Não existe, não vai dar certo, entendeu? Doutor Paulo, paralelo a isso, existe um trabalho, né? Existe a guerra contra o tráfico e paralelo a isso, o senhor está desenvolvendo aí, acho que desde o ano passado, esse trabalho social que é o projeto Provida, né? Nas escolas, nas universidades e alunos. Como é que está funcionando isso e qual é o reflexo de tudo isso hoje, dentro do DENARC? Bom, o Provida virou a minha paixão, né? Porque ele é um projeto antigo da polícia, mas eu trouxe para a estrutura do DENARC, né? E com ele a gente consegue entrar nos colégios, falando para os jovens sobre as consequências do uso de drogas, numa linguagem mais moderna, mais atualizada, assim, né? Para eles... A receptividade desses jovens é boa demais, porque a gente leva, inclusive, o cão de faro, a cadela Era, vai com a gente do meu amigo Rogério, que é policial. E o Rogério leva, e a gente leva pseudodores, faz simulação com eles de como é que o cachorro opera. Então a gente desconstrói na cabeça dele aquela ideia. O garoto às vezes é pobre e não tem referencial em casa, ele não se espelha em pai, mãe, tio, quem cuide dele. E aí ele vai buscar referência no traficante que mora lá na esquina da casa dele. Que dá um tênis, dá um... Não, que tem dinheiro, que anda armado, que anda de moto, que tem cordão de ouro. Né? E ele fala, pô, eu quero ser igual a esse cara quando eu crescer. E a gente desconstrói isso na palestra, usando de uma linguagem moderna, para mostrar para ele que aquele jovem,
ele vai passar metade da vida dele preso no cárcere, sem aproveitar, e ele não vai passar dos 25, 30 anos, pô. Ele não passa de 25. Você vê quem morre no tráfico é jovem, pô. Os antigos, realmente que lucram, os donos da bola, eles não morrem, eles não vão pra guerra, não fazem nada. Não vão pra linha de frente. Não vai, cara. E aí esse moleque, ele é viciado, ele é cooptado no colégio, ele é viciado, depois ele vai virar escravo do soldado do tráfico. Porque como é que ele vai manter o vício dele? Né? Eu já vi casos de jovem que vende as coisas da casa, vende maçaneta da casa, vende chuveiro, vende fogão, vende gás, vende botija de gás, vende tudo. A ponto que ele não tem mais o que vender, aí ele vai vender o corpo. Aí ele vai se prostituir, vai se sujeitar a situações que ele nunca imaginou passar. Aí vai dizer que isso é legal? Para quem que isso é legal? Essa semana teve a situação de um rapaz que tentou atirar fogo na própria casa, né? A mãe não deixava ele entrar, estava noiado, estava drogado, ele ameaçou a mãe e tentou tocar fogo na casa. Então foi Meu amigo, agora, eu tenho um caso que eu conto na palestra que eu vivi quando eu tinha 15 anos no colégio. Um colega que era dependente químico de sala, ele trancou a mãe dele, porque a mãe dele obrigou ele para aula, ele trancou a mãe dele em casa e abriu o gás, cara, para ela morrer. E ele me contou, foi Deus que fez ele me contar. E aí eu corri, avisei a coordenação mandou uma equipe na casa da mãe dele, acordou a senhora e o gás aberto, pô. É doido do céu. Você vê o nível de profundidade que isso leva a pessoa, pô. Essas palestras, elas são abertas a qualquer escola, doutor Paulo? São colégios públicos, particulares, da capital, do interior. A gente, realmente, a nossa estrutura é pequena, mas de setembro de 2021 até hoje, nós já falamos com mais de 20 mil jovens. 20 mil. De setembro até agora? Até agora, 20 mil jovens. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses. Mais de 20 mil jovens. É um bom número. E a gente retorna... Meia pandemia, férias e tal. E aí a gente retorna com eles para fazer a palestra com os pais. Porque eu cobro a responsabilidade do pai também, né? Quem tem mais receptividade? Os pais ou os alunos nessa questão das palestras? Eu acho que os pais. Os alunos, eles têm um comportamento que a gente... É recorrente, é o mesmo comportamento. Quando a gente começa a falar de droga, começa aquela gargalhadinha, aquela risadinha. Acham que é engraçado. Acho que é engraçado, né? Aí um fica acusando o outro. Eu brinco assim, eu pergunto, olha, alguém aqui está com droga, alguém manuseou droga, eu vou passar o cachorro, hein? E o cachorro vai dar sinal. Aí eles se mexem na cadeira e ficam nervosos. Aí um fica apontando pro outro, esse aqui, passa o cachorro aqui e tal. Mas assim, a gente vê que eles não têm noção da dimensão do problema, né? E aí, conforme a gente vai falando, vai explicando, eu mostro as drogas que correm no Amazonas, qual é o efeito que ela dá, qual é a consequência negativa que ela vai trazer para ele. Um outro dado interessante que a gente faz é na questão do estereótipo do jovem, né? Da boa aparência em si. A gente sabe que é da juventude ele querer andar um pouco desleixado, né? Com cabelo colorido e tal. E um caso que me marcou numa palestra dessa, que foi no município do Careiro, né? Foi do Careiro Castanho. Eu peguei um jovem lá que estava com esse padrão e eu chamei ele, né? Perguntei dele, fulano, vem cá. Tu tem quantos anos? Ele disse 15. Como é que tu gostaria de te enxergar daqui a 20 anos? Aí ele olhou para mim. Eu queria ser empresário. Aí eu disse, como é que tu vai estar vestido empresário daqui a 20 anos? Aí ele olhou para a roupa dele. Eu queria usar terno e gravata. Aí eu falei, beleza, como é que tu vai chegar lá? Aí ele olhou para mim, estudando, né? Eu falei, estudando, trabalhando, usando droga? Aí ele, não, droga não. Eu falei, sabe por quê? Porque quem usa droga vai para lama. Quem usa droga, o viciado, ele não consegue fumar nem cheirar nem com o dinheiro dele. Ele vai sustentar o vício dele às custas do dinheiro dos outros. Então, pense nisso, meu amigo, longe das drogas. Tem uma frase que eu sempre digo que é não às drogas e sim à família, né? Porque a família é a estrutura maior da sociedade, é a base forte, é quem estrutura. Na hora que o jovem, a pessoa está no fundo do poço, todo mundo corre, né, meu amigo? E sabe quem é que fica? Aquela mãe sofredora, que fica, é a única guerreira que não abandona o barco, fica até perder o filho. Balanço hoje geral do Provida no Lenarc? Tem saldo de 20 mil jovens esse ano.
A gente pretende rodar o estado todo, nós vamos falar em todos os municípios. Nós já falamos em Altazes, já falamos em Manaquiri, já falamos em Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manacapuru, Iranduba, já fizemos todos os colégios desses municípios. Agora nós vamos estender para o Baixo Amazonas. Aqui na capital? Capital nós já fizemos vários colégios, várias zonas de Manaus, né? Só que a gente procura intercalar a capital com o interior. Porque nós fomos falar numa escola no Careiro Castanho, ficava numa comunidade depois do Purupuru. Muito uma longe. operação. Cara, mas olha, Márcio e Felipe, é muito gratificante. Eu imagino. Eles diziam assim, meu Deus, eles olhavam para mim e diziam, eu nunca vi um delegado na minha frente. O delegado está aqui no nosso colégio, cara, que bacana. Aí eu desperto nele aquela vontade de ser igual. E ele fala, porra... É ensinar pelo exemplo, né? Exatamente. E aí eu desperto naquele garoto uma vontade de ser policial. Eu digo, quer viver com adrenalina? Quem gosta de adrenalina aqui? Aí todo mundo, eu adoro adrenalina. Aí o cara vai pra droga? Não, vem ser policial, vem pro DENARC, vem trocar tiro no meio do rio. Vem comigo, né? Vem, quer adrenalina? Vem. Vem ver o que é adrenalina de verdade. Aí eles, aí vibra, né, e tal. Aí depois me mandam na rede social, eu quero ser, como é que faz para ser delegado? Aí eu tenho que explicar, faz a faculdade de Direito. Aí, e é legal ter esse feedback, né? Então é muito legal, é um trabalho assim que eu acho que merece esse trabalho de prevenção, porque a questão da droga, ela traz 3 eixos, né? Que é a prevenção, a repressão e a recuperação. Recuperação nós já temos aqui, né? Algumas instituições, a Fazenda Esperança e tal, já fazem um trabalho magnífico, né? Mas a prevenção, a PM tem um trabalho muito bonito, que é o PROERD. Né? Só que o PROERD, se eu não me engano, ele é para... Eu não sei mais como mudou, que na minha época era 2º grau, ensino médio. Ele era para ensino fundamental. Fundamental, né? A gente já fala mais para o jovem que está realmente naquele período de risco, né? Que é o do antigo 2º grau. Isso, vai até o 8º ano. Isso. A gente já faz o 1º, 2º, 3º. E aí o papo lá já é mais reto, né? O papo é reto. Doutor Paulo, o senhor recebeu agora, para a gente finalizar, o tempo é curto, a gente já está com o tempo até estourado, mas o senhor vai vir uma outra oportunidade para a gente trazer esses números, falar um pouco mais desse programa. Inclusive esse programa já lhe certificou de forma honrosa, né? Recentemente a delegada-geral Emília Ferraz certificou alguns delegados e profissionais que estavam ajudando atletas, né? Nesse sentido. Então, desde já quero lhe parabenizar aí por essa certificação honrosa da Polícia Civil, que é merecido, né? Esse trabalho social ele precisa ser estimulado. A doutora Emília fez isso com muita maestria. Ela na verdade, ela marcou um golaço, né? Porque a Polícia Civil, uma polícia investigativa, uma polícia de repressão, né? Mas que a Polícia Civil é muito maior do que isso, né? Ela tem que contemplar o lado social também, o lado do exemplo, e apoiar os policiais que estão imbuídos, porque o cara tem o trabalho dele de investigação e ainda se dedica a parte do tempo dele. O delegado Guilherme Torres tem um projeto sensacional, que é os Jovens Embaixadores. Ele está revolucionando o Petrópolis, tirando a juventude que não tinha perspectiva, que estava em casa, que não tinha... Eu trouxe para o esporte, está formando campeões lá. Isso é digno de aplauso. Ele esteve aqui com a gente já no podcast falando sobre isso. Eu achei até bem interessante, porque o Guilherme ele é mais retraído, né? Ele não fala muito e tal, mas aqui ele falou e falou bem. Então, assim, é um negócio que realmente a gente precisa estimular. Eu fico muito honrado de estar fazendo isso. É um trabalho que eu tenho filho, eu levo meu filho nas minhas palestras, inclusive. Eu vejo que isso é um propósito de vida, né? Além do trabalho de policial, de reprimir o crime, existe esse lado também social que faz parte do propósito de vida. A gente tem que servir as pessoas, né? Eu sempre digo que quando você é investido na função de delegado, você recebe uma carteira vermelha e uma arma, um colete e tal. Aquilo ali, ela te dá um peso, uma responsabilidade muito grande. Não é só alegria, não. Aquela arma, ela te traz um ônus. Você está entendendo? E aquele poder que o Estado te dá é para você transformar a vida das pessoas, cara. Não é para usar em benefício próprio, para dizer, agora eu sou delegado, eu tenho facilidade. Não existe isso. É para você resolver. As pessoas vão te procurar
um problema, e só você vai poder dar a solução. Imagina um desses jovens se formando, passando na faculdade de Direito, passando no concurso da PC, aí chegando com o doutor Paulo. Imagina, doutor Paulo, eu sou um aluno seu lá. Eu vi sua palestra lá atrás e tal, 15 anos atrás. Mudar a vida das pessoas. Muito obrigado e tal. Cara, isso não tem preço. É que é legal, como a gente falou aqui, né? Numa época que a gente tem tanto mau exemplo na internet, na televisão, uma iniciativa dessa realmente traz o jovem para a realidade, né? Que é dura, mas ele precisa entender. As pessoas precisam progredir na vida, precisam ter uma vida próspera, precisam ter uma profissão, né? Se dedicar e ter uma vida limpa, né? É difícil. Olha, eu vejo, eu converso com pessoas que são dependentes, né? E o cara diz assim: delegado, eu estou há 2 anos limpo, só o senhor não imagina o esforço que é para mim. Cara, para que tu vai provar aquilo? Se o negócio que vai te fazer mal, vai te meter no buraco. Não prova, não experimenta. E é um absurdo hoje pessoas estarem estimulando isso. Como é que faz para tipo, solicitar uma palestra, colocar no agendamento, uma escola, por exemplo, algum representante de faculdade, sei lá, de uma escola particular? Como é que faz para agendar? A gente uma tem palestra? as pessoas têm mandado o direct para a gente na rede social. Tem o Instagram do Provida, que é o Provida PCAM, não é isso? Provida PCAM. Tem o meu também, que se quiser mandar o meu, as pessoas mandam também. Como é que tá lá? Delegado Paulo Mavinier. Instagram. Mavinier. Se botar Delegado Paulo já vai aparecer lá, o Mavinier. Bonequinho. E aí pode mandar o direct lá que eu peço para a equipe entrar em contato, né? A gente tem um cronograma com a Seduc, né? Que a Seduc vai fornecendo para a gente a escala, para a gente ir montando e tal. Mas a gente também aceita, a gente vai abrindo. As pessoas solicitam, pedem, olha, na minha comunidade aqui tá horrível, o tráfico tá tomando conta. Manda lá, a gente faz uma operaçãozinha lá e faz a palestra no colégio, né? Firma a parceria e fica mantendo ali a nossa mão naquela comunidade ali para eles não dominarem, não voltarem. Nós somos poucos, mas somos eficientes, né? São caveiras, como diz, né? Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma satisfação muito grande trazer esse tema que tanto prejudica, tanto preocupa as famílias, não só aqui do Amazonas, mas do mundo inteiro, né? Então quero lhe agradecer pelo tempo que o senhor dispôs aqui para a gente, do Papo Reto, da agência, e lhe convidar para uma outra oportunidade, que esse papo aqui ainda vai ter mais de 1 hora. Obrigado, Márcio. Você é um grande amigo, é um profissional que eu tenho uma admiração, né? É um grande amigo mesmo, porque a gente... Sou fã do seu trabalho. Eu do seu. Felipe, que eu estou conhecendo hoje também, quero agradecer e dizer que eu espero que o que foi conversado aqui repercuta, né? Que isso chegue nos pais, chegue nas famílias. Eu sempre deixo um recado para os pais que acompanhem seus filhos, que fiscalizem seus filhos, como minha mãe fazia. Minha mãe olhava minhas coisas, então eu ficava com raiva dela. Ela revirava minhas coisas, cheirava para ver se não tinha cheiro de droga. E hoje eu sou um cara que eu tenho orgulho de dizer que eu nunca provei droga na minha vida. Eu combato isso hoje. Então, assim, é algo importante, a gente precisa resgatar isso. E eu agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui falando desse trabalho. E a gente espera voltar o quanto antes, né? Vamos botar na agenda aí do Paulo, né? Mas viu, Camila? Vamos botar aí na próxima. Vamos ver se traz o doutor Paulo de novo. E a frase de sempre: não às drogas e sim à família. Valeu, doutor Paulo. Obrigado pela sua participação. Filipão, valeu também. Obrigado por ter me acompanhado nesse podcast. Márcio, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui contigo hoje fazendo podcast. Doutor, obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Essa conversa que foi muito boa e que é isso. Bom, e a todos que acompanharam o nosso podcast Papo Reto dessa terça-feira, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Queria mandar um abraço aqui para os nossos parceiros, né, Lucas? Vamos lá com o nome aqui. Inclusive, cadê aquele papel? Eu esqueci aqui. Tem um papel aqui que tem todos os nossos parceiros. Aqui, a doutora Emília esteve aqui. Aí eu falei, doutora Emília, só me desculpa, mas é que eu tive Covid. E ela, como ela é gente boa, ela falou assim, isso é desculpa. Um abraço à doutora Emília. Bom, tá na sequência aqui, né, Fabiano? Vamos lá, agora eu tô com minha colinha aqui. Mandar um abraço pro nosso parceiro Érico e a Amanda da Hashiru, né? Agora acertei, ó. Hashiru,
O meu amigo Renison, do Maná Delivery, já chegou a encomenda do Renison? Olha, o Renison mandou ali, doutor Paulo, depois o senhor prova ali um sanduíche artesanal. Eu não sei se o senhor está de dieta, eu não sei como é que está a sua... Tô de dieta, Tá de dieta? Doutor Paulo estava magrinho numa época dessa, acho que estava subindo e descendo o rio, subindo e descendo o barranco aí, em operação, aí estava magrinho uma época aí. Porque só abrir um parênteses, né? Eu em junho do ano passado eu descobri um câncer de tireoide em mim, né? E eu operei. Aí eu removi a tireoide aí, desde lá eu tô tendo uma dificuldade gigante. Mas já passou por esse desafio também. Vai voltar, se Deus Bom, quiser. vamos lá. Aí o Maná, o Renison, né? Grande Renison, obrigado pelo carinho, viu, Renison? Valeu mesmo. Maná Delivery que tem sanduíches artesanais fantásticos, deliciosos, lá você pode conferir. Inclusive pode entrar no Instagram e fazer o pedido pelo Instagram, tá? Ele entrega delivery. O Auto Rodas também, grande parceiro aqui do podcast Papo Reto. Coyote Suspensões também está aqui na parceria. E o Robson, da Chefão Barbearia. Valeu, Robson. Aliás, é o Robson. Tá vendo como é que tá a memória? Grande Robson, obrigado. Valeu pelo carinho, pela audiência. E a vocês também que acompanharam, quinta-feira tem podcast Papo Reto. Aguarde porque vem surpresa por aí, no mesmo horário, aqui na Agência Brasil de Notícias. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.